Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o início da fase 5 do MCU com Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, o que achamos, se gostamos ou não. Tudo isso com spoilers, talvez tenhamos opiniões um pouco polêmicas relacionadas ao filme, relacionadas ao MCU, não sei. Não? Então, pra descobrir é só acompanhar aqui. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @TênisVerdeCast no Twitter, no Instagram e principalmente lá no TikTok, que inclusive tem conteúdo sobre Homem-Formiga e a Vespa, né, das cenas pós-créditos. Arthur destrinchou tudo, todos os significados, as possibilidades, tá tudo lá no nosso TikTok, então eu vou deixar até linkado aqui na descrição desse podcast pra vocês irem lá assistir e também na descrição do vídeo do YouTube, caso você esteja nos assistindo no nosso canal. Então, vamos lá. Início da fase 5. Tínhamos alguma expectativa relacionada a esse filme, ao começo dessa fase, dado que a fase 4 entregou e tal? Eu acho que a fase 4 foi um período bem turbulento. E é foda porque, assim, a fase 4 faz muito parte dessa fase 5, né? O começo da saga do multiverso é a fase 4. Então, a fase 5 tá no meio dessa grande história que começou meio que aos percalços, né? E aí, a fase 5, acho que eu tinha certas expectativas de que as coisas melhorassem, mas não tanto assim, porque a gente sabe que esse filme já estava pensado há muito tempo, ele foi feito há muito tempo, então, para começar a realmente corrigir algumas coisas, vai levar um tempo, né? Certas coisas que já estavam decididas e gravadas não tem o que fazer. Então, não tem muito o que a gente falar, porque a Marvel sempre faz isso, isso e aquilo. Porque eu acho que esse filme, ele segue muito o que já tava vindo de antes ainda, né? Uhum. Porque eu acho que, ao contrário da Saga do Infinito, em que, beleza, a história acaba sendo sobre as joias e tal, elas não estão, ao meu ver, tão engessadas uma coisa na outra. Dá pra você não criar tudo tão colado. Só que eu sinto que o problema da saga do Kang é que parece que tudo tem que estar sido pensado muito antes para as coisas acontecerem da forma esperada, e aí eu não sei exatamente qual é a manobra que eles podem ter para corrigir coisas durante o percurso, sabe? E a própria fase 4, por mais que ela não seja constantemente boa, eu acho ela interessante, tanto que as pessoas até chamam ela de fase de experimentação, né? Parece a Disney no começo dos anos 2000 com as animações e tal. O que eu acho positivo, porque, beleza, é o que eu quero ver, coisas diferentes, experimentações, diferentes estilos e tal. E eu imaginei que, de alguma forma, o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania ia seguir pelo mesmo caminho. Só que eu não consigo dizer que foi isso que aconteceu no final, sabe? Eu acho que não também. Eu acho que ele acaba seguindo um certo tipo de filme que já era muito comum na Marvel antes. Que é um grande problema que já existe há muito tempo no MCU, né? De histórias que ficam muito mais preocupadas em servir para a narrativa maior e não de contar uma boa história ali naquele começo, meio e fim daquele filme que você tá assistindo, né? E é muito triste porque, já puxando aqui um outro ponto da nossa conversa, sobre o Homem-Formiga de uma forma geral, né? Eu acho que o Homem-Formiga, infelizmente, ele acabou se tornando um personagem extremamente irrelevante dentro do MCU, não necessariamente por causa de ações do personagem, mas por causa da trilogia dele. Eu acho que começou bem, eu acho que o primeiro Homem-Formiga, ele foi um filme legal e tal, divertido. O segundo, ele se tornou extremamente descartável, tanto que até hoje eu não assisti Homem-Formiga e a Vespa, porque era isso que as pessoas falavam, tipo, o filme não é bom, a única coisa que é relevante é a cena pós-crédito. E isso é muito triste, né? Porque acaba que o Scott Lang, ele se torna um personagem importante ali em Ultimato e tal, mas é isso, ele é uma ferramenta. E eu acho que esqueceram de cuidar dele como personagem. E isso acontece de novo nesse filme. Sim, eu E o filme é dele, né? Isso que é foda. Eu acho que o mais triste disso tudo é que é o Paul Rudd, sabe? Tipo, ele é um cara legal, ele é um cara carismático. E eu acho que muito do Homem-Formiga se segura por conta dele. Tipo, Claro. única e exclusivamente pelo fato dele ser um cara carismático.
Porque se fosse qualquer outro ator, esse personagem ia ser extremamente irrelevante, mais do que ele já é, eu sinto, sabe? O que pra mim é um Com certeza. problema muito grande da trilogia dele como um todo. Eu acho que o primeiro é o único que funciona, que é um filme que, inclusive, eu não sou tão fã assim, porque eu sinto resquícios do que seria o que o Edgar Wright ia fazer ali, sabe? Porque, pra quem não sabe, ele que ia dirigir o filme inicialmente e tal, ele acabou saindo por divergências criativas, né? O que eu acho muito possível, porque a Marvel acaba caindo num lugar de siga isso daqui. Eu sinto que o Edgar Wright é um diretor muito autoral ao ponto de não conseguir se encaixar. E aí até por isso ele saiu. E eu sinto que os únicos momentos que eu gosto daquele filme é quando eu sinto os vislumbres do que Edgar Wright queria fazer. E é muito doido que isso... Daqui a pouco faz 10 anos que saiu esse primeiro filme do Homem-Formiga. E a gente pula pra esse terceiro e eu sinto que não tem nada dentro dele que mostre uma evolução daquele filme pra isso. Eu sinto que rolou até uma involução, tipo, ficou pior do que era antes, o que é muito bizarro. E aí esse filme, ele se passa, né, após os eventos de Ultimato, onde o Scott Lang ajudou a salvar o mundo e tal. Ele acaba se tornando uma celebridade, né, famoso por aí, as pessoas reconhecem, pedem pra tirar foto com ele. Ele escreveu um livro ali falando da história dele, não sei o que e tal. E aí ele tá de volta ali com a família, principalmente a Cassie, que é a filha que ele não viu crescendo porque ele ficou preso ali no reino quântico no final do segundo filme dele que ninguém assistiu. E aí tem isso dele querer se aproximar dela e tal, ele não consegue muito bem, ele não entende as ações da Cassie e tal, e aí ela fala, olha aqui, criei uma máquina que permite a gente ver o reino quântico e tal. E aí basicamente a máquina dá problema, porque because of reasons, Óbvio. todo mundo é sugado pra dentro, tanto o Scott quanto a Cassie, quanto a Hope e os pais dela, e ali dentro tudo acontece, onde tem um grande vilão que a gente vai acompanhar, que era pra ser o grande vilão dessa saga como um todo, que é o Kang, só que a gente vai entrar mais a fundo do porquê exatamente ele não acaba sendo o grande vilão no final das contas. Eu acho que um primeiro grande problema desse filme, que atrapalha muito, para mim, pelo menos a minha experiência, é a questão de que esse é um filme 100% fundo verde, assim. Nada daquilo é de verdade. E tá tudo bem, né? Avatar tá aí, né? Pra provar que dá pra fazer o filme, né? 100% computação gráfica. Mas esse que é o problema. O Avatar, ele foi pra um nível de realismo, né? Que todo mundo ficou embasbacado. No caso, Sim. o Avatar 2, né? O caminho da água. É. Já o Quantumania fica gritante o quanto aquilo não existe. E isso é muito problemático porque, assim, não é querendo ser cri-cri com efeitos especiais e tal, mas é que, assim, se você não tem um roteiro que vai segurar a sua história, pelo menos me entregue um visual incrível, sabe? Eu acho que não é o caso desse filme. E eu acho que não só não é nenhuma questão de qualidade de efeito, mas de criação de mundo mesmo, né? Eu acho que o reino quântico, ele não tem uma personalidade e em vários momentos é pior, porque acaba remetendo a outras coisas. E o problema é isso, tipo, você vai explorar um conceito que não existe no MCU até então. Um lugar que você não conhece. E a forma que você encontra pra criar isso visualmente é ser parecido com outras obras. Porque eu lembro que num determinado momento eu ficava, putz, mas será que isso aqui não vai acabar sendo muito parecido com Guardiões da Galáxia? Eu acho que Guardiões ainda assim tem mais personalidade que esse filme visualmente, porque Guardiões não necessariamente remetia enquanto eu via a Star Wars, sabe? Eu acho que ele ainda conseguia criar algo ali bem único. E aí, no caso de Quantumania, eu não sinto isso. E pior, eu tava, antes da gente gravar, eu acabei caindo numa entrevista do Peyton Reed, que ele tá falando de referências para criar o reino quântico e tal, e ele menciona, tem toda uma questão de fotos microscópicas de elementos. Sim. E não sei o quê, que eu não sinto dentro do filme, mas também fora não. Isso, ele cita filmes sci-fi de décadas muito antigas, tipo, ele fala Barbarella, Flash Gordon, ele fala até do pornô do Flash Gordon como referência, o que é muito bizarro.
E aí tem toda essa questão que ele fala, não, porque é uma coisa colorida e não sei o quê. Primeiro que eu não acho que esse filme é colorido o suficiente, ele não é visualmente atrativo o não é suficiente. vibrante. Uhum. Eu acho que é um problema muito grande ele citar esses filmes, porque em certo nível, o que Barbarella e Flash Gordon fazem acaba sendo algo muito camp, muito exagerado. Eu não sinto que esse filme ele é exagerado esteticamente falando. E o próprio Star Wars, o George Lucas, na década de 70, ali no finalzinho de 70, começo de 80, se inspirava em Flash Gordon. Então, tipo, acaba caindo num lugar muito comum hoje em dia. Vai acabar virando uma coisa parecida porque vocês estão bebendo da mesma fonte, né? Uhum. Visualmente, não tem personalidade. E Wakanda foi um exemplo muito bom, né? De criar um universo novo com várias referências, né? De culturas africanas reais. Eles fizeram meio que essa grande salada, assim, cultural. E criou uma coisa nova e super interessante, com uma personalidade gritante, que chega no ponto de que coloca a trilha sonora de Wakanda em outros filmes e a gente reconhece imediatamente, e a gente se sente transportado pra lá. E o Reino Quântico, assim, completamente esquecível. Completamente esquecível. Isso é muito frustrante, porque o filme inteiro é no babado, entendeu? Então, assim, tem tempo, deveria ter tempo, pra explorar isso de uma forma mais interessante. Mas eu acho que eles ficam, tipo... Não sei, cara. Parece realmente uma coisa muito desperdiçada esse filme todo. Eu tenho a sensação de que é um filme corrido, é um filme visualmente chato, e aí eu não sei exatamente qual que era o propósito do Peyton Reed, que é o diretor, com esse filme no final das contas, porque eu sinto que ele não tem uma visão artística tão marcante quanto o diretor, no final das contas. Uhum. E aí, você pegar um filme que talvez se beneficiaria muito do fato de ter locações reais, que era o caso do primeiro filme e tal, e tacar tudo num fundo verde, lá naquelas telas OLED, sei lá, não esqueci se eles usam volume dentro desse filme, imagino que sim, também. Eu acho que sim. Acaba sendo muito complicado, até mais porque a Marvel tá passando por uma crise de efeitos visuais de uma forma geral, sabe? E aí você pegar um filme e transformar ele inteiramente sobre isso, e isso não ser entregue de uma maneira minimamente boa, depois muito contra. Sim, e sabe uma coisa que agora eu pensei que você falou dos outros filmes, que tinha a questão das localizações verdadeiras? Eu acho que isso muda muito a percepção quanto aos poderes do Homem-Formiga. E da Vespa, enfim, esse lance de aumentar e diminuir, o lance da proporção. Tem uma cena no final desse filme, né, que tanto a Cassie quanto o Scott estão grandes, e você não tem essa dimensão quando eles se abraçam, tal, que é pra ser um abraço de dois Godzillas ali. A proporção, ela se perde muito, né? Então, isso é triste, porque poderia ter sido explorado mais coisas interessantes nesse filme, como é aquele momento das probabilidades, né? Que o Scott começa a se multiplicar e tal. Aquela é a única cena pra mim que realmente é uma coisa mais de Quantumania. O que esse nome poderia me passar, sabe? Tipo, uma coisa de loucura. Pra mim, esse filme é de novo o multiverso da loucura, sabe? Você entrega uma coisa no nome e você não entrega isso visualmente no seu filme, na história, tal. Não passa essa coisa, tipo, meu Deus, que jornada louca e surtada. Tipo, não. Eu concordo. Eles só ficaram andando de um lado pro outro naquele monte de tela verde. Essa questão dos poderes do Scott, eu fico muito incomodado porque eu sinto que, tirando o momento lá do primeiro filme que ele se transforma pela primeira vez, que você sente o filme explorando o poder e diminuindo junto com ele e tal, de resto, parece que esse poder é qualquer coisa, sabe? Passa batido, né? O que eu acho que é um desperdício muito grande. E essa questão da proporção faz total sentido, porque no reino quântico a gente não tem ideia de proporção nenhuma direito no final das contas, e aí quando ele tá pequeno você ainda consegue entender porque, beleza, tem as pessoas ali e aí o tamanho fica proporcional. Mas quando ele cresce, não tem exatamente nada que mostre uma proporção que você fica, tá, beleza, ele realmente tá muito grande. Meio que ele grande é uma pessoa normal, e aí não faz muito sentido.
Bom, o segundo problema desse filme com vários problemas é a questão de personagens, né? Tem muita gente nesse filme, o pôster é super cheio de gente ali, só que será que precisava realmente de tanto personagem se 99% deles não servem para nada? Absolutamente nada. Ou pra encher o saco, né? Como o caso do MODOK, que fica sendo essa piada recorrente, né? Do Darren, que é o cara lá, o vilão do primeiro filme, que volta tal, e tipo, cara, assim, não sei se é uma coisa que é uma questão de humor que não funciona pra mim. Tipo, por exemplo, tem muita gente que acha Thor, Amor e Trovão o pior filme de comédia já feito na face da Terra. Eu não acho, algumas piadas não funcionam pra mim, mas grande parte das piadas do filme funcionaram. Aqui no Quantumania, assim, tudo que envolve o MODOK, pra mim, não tem graça nenhuma. E eu acho que o pior é que eles ficam se apoiando justamente numa piada que envolve o visual dele. Que é bizarro. Mas, ao mesmo tempo, ele não cai só nessa questão de isso aqui é bizarro. É tipo, gente, isso aqui é feio. Feio no sentido de mal feito. Sim, é ruim. E aí, parece que vocês eles estão fizeram fazendo piadas... ruim. vocês estão fazendo piada com vocês mesmos? Tipo, fica uma coisa meio... não tô entendendo muito bem isso aqui, sabe? Eu não diria nem que é piada com eles mesmos. Eu acho que vamos fazer piada disso daqui para as pessoas não reclamarem de que isso Não ficou uma zoarem. merda. Basicamente, eu fico com essa sensação, sabe? Porque não é possível que olharam isso e falaram, não, vamos aprovar. Porque o modo que não chega a ser incômodo visualmente, ele só chega a ser ruim mesmo, sabe? Parece que filmaram a cara do ator e esticaram ali pra caber ali e não funciona, sabe? Além do fato de ser um personagem sem qualquer motivo pra existir dentro desse filme, porque eles até tentam criar toda essa questão, não, ele é o cara que tentou matar a Cassie quando tinha 6 anos de idade. Vamos criar ali uma jornada da Cassie lidando com esse trauma dela e o modo que percebendo quão escroto ele foi? Não, não vai ter isso. Eles deixam isso pra uma cena pra ela falar, não seja babaca. Por que isso surgiu do nada? Como assim? É muito ele tem desnecessário. esse arco meio que de redenção no final, que ele acaba ajudando, não sei o quê. Tipo, gente, por quê? Já foi, ninguém se importa com esse cara. O que a gente queria ver é a jornada desses personagens que a gente já conhece, que acabam ficando super de lado. Para mim, assim, a presença ali do Hank Pym não precisava. O cara só fica ali fazendo pose, andando de um lado pro outro. A única participação dele relevante é o lance das formigas no final, que, assim, poderia ter sido qualquer outra solução, não é fundamental a presença dele. A Vespa, na hora que eu cheguei no final do filme, acho que foi a primeira coisa que eu falei pra você, né? Por que a Vespa tá no título? Gente, o filme podia só ser Homem-Formiga Quantumania. Ou nem isso. Só Quantumania. Porque nem o Homem-Formiga, na verdade, é tão relevante assim. Mas a Vespa, a mina tá no título. E ela parece... eu tenho certeza, ela tem menos tempo de tela que a Cassie. Ela deve ter menos tempo de tela do que o MODOK. Pelo amor de Deus. Pra mim, a Evangeline Lilly e o Michael Douglas, eles estão ali pra receber dinheiro só. Porque, tipo, nenhum dos dois faz basicamente nada no filme. Até mesmo, estamos falando, porque o MODOK não é usado, não sei o quê. Claramente, a Vespa... tem um lance com a mãe não contar pra ela o que aconteceu no reino quântico, não se abrir, não sei o quê. Outra coisa totalmente desperdiçada pelo roteiro de não explorar esse drama entre as duas, sabe? E aí, quando eu gravei o meu vídeo, eu falei que eu sinto que esse é um filme que tinha muito mais coisa no roteiro que foi deixado de lado, porque parece que tem muitas coisas ali que eles jogaram no começo e eles não conseguiram amarrar depois, e aí foi sendo cortado na edição, se é que eles gravaram, sabe? E aí você meio que flerta com certas ideias, você meio que deixa elas ali pré-anunciadas e acaba não desenvolvendo depois, então fica meio bizarro o ritmo e a própria história que o filme tá querendo ou tentando contar. Eu achava que seria um filme muito mais carregado nessa questão da família e tal, mas de fato, a partir do momento que a Janet, né, conta sobre a questão do passado dela, com o Ken e tal, acabou. Não tem mais drama nenhum entre ela e a filha e o Hank, tipo... Gente, mas eu acho que as coisas não se resolveram, entendeu? Eu acho que fica super em aberto isso ainda. E até o Scott com a Cassie... seria muito melhor se a gente tivesse mais tempo pra isso, porque eu acho que também as coisas meio que se resolvem de uma forma meio de qualquer jeito.
E o filme poderia ser sobre isso. O Scott, ele perdeu todos esses anos com a filha, e aí chega aqui, eles estão o quê? Preocupados em correr atrás do Kang, não sei o que, piriri, pororó. Ele não passou tempo com a filha, ele não conversou com ela, eles não, sabe? O vínculo que eles criam, eu acho que é muito fraco. E poderia ter sido incrível, sabe? Poderia ter sido uma jornada pelo reino quântico só deles dois, sabe? De ter tempo pra eles realmente explorarem o lugar, pra gente poder ver coisas diferentes e explorar a relação dos dois, sabe? Pra eles se conhecerem melhor, pra criar um vínculo. Então foi super frustrante, assim, nesse sentido, porque eu acho que realmente não faz sentido nenhum essa história. Eu acho que no final das contas eles queriam um filme pra introduzir o Kang e, do meu ponto de vista, introduzir a Cassie como personagem, como heroína, e essa foi a forma que eles encontraram. Só que pra que você vai tacar tanto personagem pra não fazer nada? Sim. Se o seu objetivo é focar em coisas muito específicas, né? Fizesse só sobre isso o filme. Sim, tinha que ser um filme só sobre os dois. Isso porque a gente nem entrou no mérito da galera que tá no reino quântico. Que Esses eu nem... eu não lembro o nome de ninguém. Aí tem a líder, aí tem o... Ai, me falei o William nome do Jackson Harper. Isso, que é um ator que a gente gosta muito. Coitado, não serve pra nada. Desperdiçar um ator no MCU assim, sabe? Tipo, eu acho muito triste esse filme nesse sentido, porque Sim. você vê as várias possibilidades ali dentro, sabe? Até brincando com essa questão de multiverso. Deve existir algum multiverso que esse filme foi excelente. Com certeza não é o nosso, porque... Com certeza. Que filme medíocre, sabe? Que filme... É um filme meio deplorável de pensar que chega o diretor e fala... O Peyton Reed fala pro Kevin Feige, eu acho que ele até falou isso quando a gente tava na CCXP. Não, porque eu queria fazer um filme épico, um filme grande pro Homem-Formiga e tal, porque ele merece e tal. Se esse é o filme épico que ele queria fazer... Porra. Que tristeza, Imagina sabe? o filme não épico, né? Era mais fácil ele fazer um filme menor. Que era o que eu acho que esse filme precisava ser. Um filme... Poderia ser o mesmo filme... com essa escala grandiosa e tal, só que a história tinha que ser menor. Tinha que ser a história sobre um pai e uma filha tentando se conectar, o pai não entendendo a filha querendo seguir os passos do pai, porque eu sinto que o filme, ele acaba sendo sobre isso na relação do Scott e da Cassie, só que de uma forma totalmente rasa, no final das contas, muito pouco, e isso acaba ficando muito artificial. E aí, com isso, deveria vir a questão do Kang ser meio que esse agente causador nessa história, de alguma forma tentar corromper o Scott, dele querer esse tempo de volta com a filha que ele não teve. Só que o filme não coloca nada disso. Eu acho que o filme ele começa a introduzir isso de uma forma muito legal, né? Da gente ver que a Cassie já tem esse instinto de querer ajudar as pessoas. E dela tá frustrada da posição que o Scott tá nesse momento, né? De meio que só querer saber do livro dele, etc. Só que eles não se aprofundam nisso. E isso que você falou também dessa tentação que poderia ser pro Scott de recuperar o tempo com a filha. Eu acho que não chega a ser uma tentação, sabe? Eu acho que ele não... o Scott não pisa ali num lugar perigoso, sabe? Eu acho que não tem espaço realmente pra realmente lidar com isso, e daí a Cassie puxar ele de volta e falar, não, a gente tem que fazer a coisa certa, piriri, pororó. Tudo isso é muito, 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 fica extremamente lá em cima na superfície, assim, bem, bem em cima, que eles estão preocupados com outras coisas. E eu acho que uma coisa que seria muito benéfica para a introdução do Kang e para Michelle Pfeiffer, que para mim é de longe a melhor atriz neste filme, seria se tivesse um bagulho disso. Toda essa parte que eles correram pra explicar do que aconteceu com ela no reino quântico, a relação dela com o Kang, por que ele ficou lá e tal. Eu acho que tudo isso poderia ter sido, sei lá, um episódio na temporada de Loki, ou um especial no Disney Plus, ou uma minissérie, sei lá, qualquer coisa assim. Para daí, então, o filme do Homem-Formiga ser sobre o Homem-Formiga. Ser sobre ele, sobre a filha dele, sobre a família dele, sabe? Eu não sei, parece que esse filme ele não existe quanto desenvolvimento de qualquer personagem. Ele existe para ser expositivo. E aí parece que, primeiro, o filme não acontece... em termos de montagem mesmo, me incomoda muito que a gente tá acompanhando o Scott e a Cassie, corta pros outros e meio que a história que a gente tá acompanhando fica meio que stand-by. Não parece que as coisas estão acontecendo de uma maneira orgânica e fluida, sabe? Aí isso me constantemente fala, gente, mas pera,
filme não tá acontecendo? Aí quando a Michelle Pfeiffer senta pra explicar todo o bagulho dela com o King, eu fiquei, pera, por que o filme simplesmente tá fazendo isso dessa forma, nesse momento? Pra mim é muito estranho. Tanto que depois eu conversando com a Nath, eu falei que pra mim faria muito mais sentido, já que eles queriam criar toda esse mistério em torno do Kang, dele ser um vilão ou não, você ou faz isso que a Nath falou, ou você conta essa história até a metade só pela perspectiva do Scott com a Cassie, desenvolve os dois, tal, não sei o quê, ele chega no Kang e tal, ele pega o bagulho, na hora que ele vai entregar pro Kang, chega a Michelle Pfeiffer e fala, não, espera. E aí a gente volta e acompanha toda a perspectiva dela, do que aconteceu e não sei o quê, pra parar naquele momento de novo e falar, e aí, e agora? O que o Scott vai fazer? Ele não sabe de nada. Eu acho que isso ia criar um senso de tensão e de urgência pra essa história que ela acaba não tendo. Mas, dito tudo isso, mesmo o roteiro tendo diversos problemas, queria deixar aqui minha opinião de que eu gostei da Cassie. Eu gostei dela como personagem, e é frustrante porque justamente eu acho que ela merecia ter tido um espaço maior pra poder mostrar, enfim, a relação dela com o pai, mas a gente sabe muito bem, né, que tudo na Marvel joga um negocinho aqui pra depois só e desenvolver de fato lá na frente. E pra quem não conhece, né, dos quadrinhos, a Cassie é uma das integrantes dos Jovens Vingadores, é claramente o caminho que a Marvel quer seguir, né? Vários outros personagens dessa equipe já foram introduzidos, vão ser introduzidos. Com todos os trancos e barrancos, eu gostei dela. Eu fiquei interessada em continuar acompanhando ela. Eu acho que a Catherine Newton tem um carisma, um brilho, assim, sabe? Na hora que ela aparecia na tela, eu ficava, caramba, essa menina é da hora, eu quero acompanhar ela. Então acho que foi uma decisão acertada ter trocado de atriz, coitada da outra moça que fazia a Cassie em Ultimato, coitada. Eu acho que ela tá mandando muito bem, é uma pena que realmente a introdução dela seja nesse filme, e torcer pra que no futuro a personagem consiga ter mais espaço pra realmente ser uma personagem, né, que eu acho que é aquilo que eu falei. O problema é a Marvel tá usando os personagens como peças, e não como personagens pra contar de fato as suas histórias, né? E aí a gente tem o Homem, o vilão, o Kang, do Jonathan Majors, aqui fazendo a sua segunda versão desse personagem, né? Porque já tivemos aquele que permanece lá do Loki, e agora tem o Conquistador, que meio que basicamente é Kang, vírgula, qual é a alcunha desse personagem. Uhum. Que eu gostei muito de como o Majors consegue, mesmo com pouco de roteiro que ele tem, entregar um peso pra esse personagem, uma atitude mesmo, sabe? Que da forma como o filme tava se desenrolando relacionado ao Kang em si, eu tava, não, beleza, esse daqui vai ser o vilão principal de toda a saga e ele é imbatível e o Scott está fudido com ele. E aí o filme não foi se acovarda totalmente em relação a isso. Eu gosto do trabalho do Jonathan Majors. Uhum. Eu não sei se eu gosto do personagem. Eu acho que é muito legal ele ter conseguido trazer realmente uma outra visão e a gente conseguir, assim, tipo, ele mostrou que ele é um bom ator e eu gosto desse peso, da imponência que o Conquistador traz, mas ao mesmo tempo eu fico, tá, ele é mau. E isso é meio frustrante pra mim depois de outros vilões que a gente já teve na Marvel, né? Como o Zemo, como o Killmonger, como o Thanos, tipo, tá, agora ele é mau e é isso? Ponto. É aquele meme do TikTok, vem aí uma coisa muito forte, o quê? Não sei, vem aí, fica tipo, cara, eu queria ter alguma coisa, sabe? Tipo, não precisa me dar a história completa. Eu entendo que estamos indo numa sequência, mas, tipo, eu acho que faltou um negocinho, assim, pra... Falta uma dualidade no personagem. Pra consolidar ele como personagem e não como vilão. Ele é mau, ponto. Sim, eu concordo. Eu acho que isso é culpa do roteiro, de novo. O problema pra mim é o roteiro, porque eu sinto que, mais uma vez, o filme tenta até flertar com a questão de... O Kang, aparentemente, foi exilado ali. E por que ele foi exilado ali? Qual que é o lance? Por que ele quer sair pra se vingar e derrotar os outros Kangs e tal? O filme nunca entra nisso. Eu acho que esse é um problema muito grande da Marvel de uma forma geral.
e talvez muito mais com o Kang em si, porque tem isso que eu falei antes de tudo, tá muito engessado junto, então a gente não pode entregar muita informação porque a gente precisa entregar mais pra frente, e aí o filme por si Sim. só não se basta, o que é extremamente complicado, é que falta essas nuances pra esse vilão se tornar um personagem, como você falou, tipo, beleza, eu não concordo com ele, mas eu consigo ver de onde vem toda essas questões dele, por que que ele pensa assim e tal, que é o que torna Exato. bons vilões, excelentes vilões, como o Killmonger, o Thanos, tal, o Zemo. Tudo isso tem que vir de algum lugar. E eu sinto que o Conquistador, ele fica num lugar muito unidimensional no final das contas. Tipo, eu sou mal, que nem pica-pau, e eu vou... E eu já matei outros Vingadores, e não sei o quê. De novo, é tudo jogando com... Nossa, quem que ele matou? E não sei o quê. Mas como que ele morreu mesmo? Ele vai sair daqui? Não é isso que eu quero. Eu quero saber sobre o Quero uma personagem. história. Sobre por que que ele age assim. Ele vai derrotar o Scott, ele bota o Scott num lugar tão inferior assim... Talvez ele já tenha derrotado o Scott antes. É sobre isso que eu queria ver em torno desse personagem. É trabalhar essa soberba que fica clara que ele tem, mas por quê? E não só porque sim, que eu sinto que é o que o filme acaba fazendo. Eu acho que foi estabelecido, né, dentro do MCU e até pela própria... a própria frase de efeito ali do Scott, do livro dele, né? De você look out for the little guys, little ones, esqueci qual que é a... Enfim, pra cuidar das pessoas que não podem se defender muitas vezes, etc. A gente tem estabelecido isso no MCU que o Homem-Formiga não é exatamente um Thor, né? O Scott é o Scott, ele é um cara, ele é um humano, Sim. ele tem ali esse poder, mas ele não é extremamente forte. E aí fica uma coisa meio preocupante, assim, beleza, o Kang é o cara foda, ele é super poderoso, e aí o Homem-Formiga já conseguiu derrotá-lo na primeira vez que o encontrou, né? Então fica uma coisa assim, tipo, pô, mas esse cara não era o pica das galáxias? Isso pra mim, eu não sei se eu tô errada, mas isso pra mim mexeu um pouco na minha cabeça, tipo, nossa, eu espero que ele não esteja morto de verdade, porque senão é muito fácil, né? E é claro que também tem uma questão de que a complexidade do Kang envolve o fato dele ser esse ser Nexus, né, que está em todo lugar e ele as variantes dele é tudo a mesma coisa, etc. E ele... Eu acho que o poder dele vem disso. Só que, então, o filme não deveria ter feito isso, sabe? Tipo, pra mim fica meio... Eu fico andando em círculo nesse sentido de que a ameaça do Kang, eu sinto que foi um pouco diminuída por ele ter sido... Essa variante ter sido derrotada. Eu acho que esse talvez seja um problema relacionado ao ter o Kang como vilão central, ele ser meio que sempre ele mesmo. Tipo, beleza, são versões diferentes, mas são ele. Quanto mais ele aparecer, talvez menos impacto ele tenha. Então, isso tá me deixando muito preocupada. Eu acho que, primeiro, tá ficando bem confuso. Bem confuso. E assim, eu sei que eu pessoalmente não sou uma pessoa extremamente conectada com ficção científica e tal. Mas assim, pô, eu acompanho a Marvel há todos esses anos e eu sempre entendi as paradas. E agora tá chegando num ponto que a mitologia ela tá ficando muito complicada e eles mesmos vão se embananando. Sim. Desde Ultimato, a coisa já não tava boa nesse sentido, sabe? Que se você pensa mais um pouquinho ali sobre as coisas, pô, mas isso aqui não faz sentido porque o cara foi e voltou, mas como que tá... a coisa já começou a embananar ali. Aí, não satisfeitos, eles botam o conceito de multiverso, aí tem as variantes do Loki, por exemplo, que são pessoas diferentes, mas aí tem a do... Kang que não é, mas aí tem o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha não é daqui, é da Sony, tipo, complicado, confuso. Eu acho que eles deveriam se ater, talvez, essa deveria ser a saga do tempo, alguma coisa assim, que beleza, a gente mexeu com o tempo, a gente trouxe o Kang, que é o vilão que consegue viajar no tempo. E aí talvez ia ser muito interessante se todos os Kangs que a gente acompanhasse durante essa saga fosse um Kang só. E ele tá pulando de tempo em tempo, enfrentando, derrotando, voltando, tentando mudar nas coisas, e aí no final ser uma grande batalha contra esse cara que consegue manipular o tempo e a gente não consegue vencer ele. Sim. Porque ele sempre tá presente. Show! Próxima fase, vamos mexer com o conceito de multiverso sem envolver o tempo presente. Eu sinto que o que a gente tá acompanhando tá tudo meio que misturado, tudo tá meio junto, e aí nada faz muito sentido porque parece que não existem regras muito claras no final das contas, sim. Sabe? Sim. Eu acho que a gente vem falando disso desde da primeira temporada de Loki e tal, e o Multiverso da Loucura, que parece que
cada obra vai introduzindo um conceito e esquece do conceito do coleguinha, e aí as peças não se encaixam exatamente muito bem. E isso me deixa muito frustrada, assim, porque... E eu acho que isso tá se tornando uma coisa tão presente que, de novo, isso eclipsa a história. Sim. Qual que é a história? O que os personagens estão passando? Isso tem que ser mais importante do que, sabe, variante, entendeu? Isso me deixa muito triste. E até mesmo puxando essa questão que você falou do Kang ser derrotado nesse filme, eu acho que, de novo, é um filme covarde dentro do MCU de não precisava o Homem-Formiga derrotar ele. Primeiro, que eu já acho muito ruim o fato das formigas em si derrotarem o Kang inicialmente. Tem isso também. Porra, um monte de formiga com Deus Ex Machina, de que elas viajaram no tempo de forma diferente, aí super se desenvolveram e conseguem derrotar o Kang. Porra, quando chegar na dinastia Kang, taca as formigas, elas resolvem tudo, cacete. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? E aí depois o Kang volta ali, putaço com o Scott, tal, que o Scott atrapalhou tudo. E você vê que ali, na minha percepção, era pro Scott morrer. Tipo, o filme tinha que acabar com matamos o Scott, definimos que esse é o vilão, sei lá, ele continua preso no Reino Quântico e ele não conseguiu sair. Pô, é um final muito forte, sabe? E eu sinto que... Não, e é pra ser vilãozão, mal, eu sou muito mal... A melhor coisa que ele poderia ter feito é matar o Paul Rudd, entendeu? Que é a pessoa mais querida da Marvel, mata o cachorro da Marvel, tipo... E aí eu sinto que o filme... ia criar toda uma questão pra Cassie também, e pra como ela vai ser uma heroína daqui pra frente, sabe? Seria um puta conflito da hora. Sim, eu concordo. E eu sinto que esse filme, ele deveria ser o Guerra Infinita do Kang. Tal qual Guerra Infinita é pro Thanos, deveria ser Quantumania, é o filme que define o Kang quanto vilão em que o herói perde. E eu sinto que o filme não abraça isso. Porque do que adianta o Scott virar pra mim e falar, não é sobre eu ganhar, é sobre nós dois perder? Tipo, faça isso de alguma forma, então mostre perde, isso de alguma forma. Tipo, não chegar a Vespa do nada ali, e resolver. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que não existe nada pior pra mim do que um filme com medo de abraçar o potencial que ele pode vir a ter, sabe? Tipo, é horroroso isso. Porque você sai meio indiferente, porque eu acho que não é um filme ao ponto que me deixa bravo com ele, é um filme que me deixa indiferente porque ele não se esforça pra fazer nada direito. E é isso, né? Tipo, o filme em si é meio que nada, aí eles jogam as cenas pós-créditos lá, né? Fica as pistas aí do Kang, que é uma coisa que me preocupa, né? Se de fato daqui pra frente é isso, vai ser cada filme uma versão diferente do Kang lutando contra os personagens, né? Mas vamos ver como que eles vão explorar essa questão dessas diversas versões do Kang. E Quantumania acho que vai cair no mesmo lugar de Homem-Formiga e a Vespa, né? De ser um filme meio esquecível, assim, que não vale tanto a pena assistir de novo e tal. E sobre aquilo, né, das nossas impressões da fase 4, comparado com a fase 5, de que algumas coisas não tem como mudar ainda. O Kevin Feige, ele deu uma entrevista essa semana, né, na Entertainment Weekly, e ele comentou bastante sobre esse futuro, e ele chegou a comentar que daqui pra frente a gente não vai ter tanta série assim, né, tão seguida como a gente tava tendo. E é claro que, assim, as séries que já foram anunciadas, elas vão acontecer. Mas algumas, por exemplo, se eu não me engano, Echo e Ironheart, elas eram pra esse ano, eu acho que elas foram passadas pro ano que vem. Então eles vão começar a distribuir melhor pra ter menos séries junto, né, com os filmes, porque realmente foi uma coisa muito problemática da fase 4, que foi o excesso. Sim. Então vamos ver se só isso já vai ajudar, mas eu acho que principalmente eles precisam realmente pensar nas histórias que eles estão contando e que sejam histórias redondas e resolvidas e que não sejam esquecíveis e descartáveis, né? Que as peças para a figura maior se encaixem, mas que ao longo desse processo a gente tenha boas histórias para se acompanhar, né? E desenvolvimento dos personagens. Sim, coisas isoladas, porque eu acho que a saga do infinito terminou de uma forma muito boa, e o problema da Marvel pós-saga do infinito é que logo de cara teve muita coisa, então meio que saturou Marvel de uma forma geral, ao ponto de aquele sentimento de estou no cinema vendo o logo da Marvel, tal, que da hora, Sim. desapareceu completamente. E o fato de que
eles saturaram de uma forma em que nem tudo era, tipo, de bom pra cima. Era tudo de bom pra mediano pra esquecível. E aí tudo isso convergiu nesse ponto que a gente tá. Estamos entrando na fase 5, que é, de fato, agora o pontapé pra essa saga que a gente tá acompanhando. E é um pontapé qualquer coisa. É isso, gente. Esse foi o nosso papo aí sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Esse episódio quase não saiu de tão frustrado que a gente ficou com, com esse filme, mas tá aqui as nossas impressões. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E se vocês curtiram o filme, pensam diferente da gente, tá tudo certo, né? Cada um tem as suas impressões aí, não nos odeiem. Mas se vocês não nos odeiam, segue a gente nas redes sociais, @tenisverdecast, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Vai estar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá ver o vídeo sobre as cenas pós-créditos desse filme, entender ali quem são aqueles Kangs que apareceram. Segue a gente no seu agregador aí de podcasts favorito, deixa lá umas estrelinhas, né? Avalia a gente lá, que isso ajuda demais chegarmos a mais pessoas. Segue os nossos pessoais também, @natfanatic, @senhor_art, tudo quanto é rede social, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau!